Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Quão bom é poder estar aqui na casa de Deus para juntos louvarmos e engrandecermos o nome dEle por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. Uma boa noite para você também que nos acompanha pela internet. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Vejo aqui alguns amigos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vamos estudar a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 2. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos estudá-la nesta noite. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão a Hazazon Tamar. Josafá recebe a notícia de que algumas pessoas, algumas multidões, e quando a Bíblia fala multidões, são várias pessoas, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, muita gente, que estava chegando para atacar Judá. E o que está acontecendo aqui com Josafá? Ele está vivendo o quê? Uma crise na sua vida. E eu pergunto para você nessa noite, você enfrenta crises na sua vida? E a segunda pergunta é, qual vai ser a próxima? Josafá então recebe a notícia que eles estavam ali pertinho, perto de En-Gedi, próximo ao Mar Morto. Eles estavam vindo para atacar Judá. E quem eram os inimigos? O verso 1 nos responde. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O que eles queriam? Qual que era a intenção desses inimigos ao atacar Josafá? Eles queriam a terra. Porque lá onde eles moravam era um país, ainda é, um dos lugares mais promissores na questão de plantações. Lá é tropical, e eles queriam a terra. E quem eram os amonitas, os filhos de Amon, os meunitas e os moabitas? A Bíblia, Deus ele pede para alguns momentos, o povo de Israel não se envolver com os amonitas e nem com os moabitas. E um dos momentos que Deus pede isso é lá naquela ocasião com Balaão. Quem eram os moabitas e os amonitas? Eles eram pessoas ruins, sanguinárias. Eles eram exterminadores. Agora imagine Josafá recebendo a notícia de que esse povo estava chegando. Eles devem ter tremido. Os exterminadores. E quando algum país recebia a notícia de que os amonitas e os moabitas iriam atacar, a nação tremia. E aí vem aqui os meunitas. Quem são os meunitas? Sabe aquele vizinho bom? Aquele vizinho bom que a gente tem, que não sei se as donas de casa ainda praticam isso, que você pode ir lá e pedir uma xícara de açúcar. Esses são os meunitas. Os vizinhos bonzinhos. E aqui nós precisamos tirar uma lição importante. Tome cuidado com aquelas pessoas que se dizem boazinhas. Aquelas pessoas que se dizem bondosas, que não são tementes a Deus. E eu não digo que são pessoas que estão lá fora, às vezes até dentro da igreja. Pessoas boazinhas, mas que, na verdade, ela quer destruir você. Esses eram os moanitas. E qual é a reação de Josafá ao receber essa notícia? Acompanhe comigo o versículo 3. Então Josafá teve medo. Por que Josafá teve medo? Qual era o medo de Josafá? Por que ele teve medo? E vejam, o medo é o princípio de todos os males. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, qual foi o sentimento deles? Medo. Eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Medo, ele causa depressão, síndrome do pânico. E Josafá aqui tem medo. E diante da sua crise, diante do medo, o que ele faz? Se pôs a buscar ao Senhor. E aqui nós temos que tirar uma lição muito importante.
Em momentos de crise nós temos que fazer o quê? Buscar ao Senhor. Eu acho que pode ficar mais forte. Em momentos de crise nós temos que fazer o quê? Buscar ao Senhor. Nós vemos aqui que Josafá era um homem de Deus, era um homem de fé, um homem de oração. E no momento de crise, quando os moanitas, os amonitas estavam chegando, ele buscou ao Senhor. E não só isso, o versículo ainda continua. Então Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então, além dele buscar ao Senhor, ele chama todo Israel, vamos jejuar. E o versículo 4 nos diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então a nação de Judá buscava ao Senhor. E quem era Josafá? Vocês lembram de Davi? Também de Salomão? Eles eram reis para todo o povo judeu. Mas depois de Salomão houve uma cisão. Então passou a existir o reino do norte e o reino do sul. Josafá ele era rei do sul, com sede em Jerusalém. E Josafá teve medo. Em tempos de crise nós fazemos o quê? Buscamos ao Senhor. E talvez você veio nesta noite vivendo uma crise na sua vida. E a crise pode vir de diversas formas: crises financeiras, problemas familiares, problemas com os filhos. E as crises vêm. Mas em momentos de crise nós fazemos o quê? Buscamos ao Senhor. Josafá buscou ao Senhor. E em momentos de paz, nós fazemos o quê? Vamos ver o que a Bíblia nos diz no capítulo 17. 2 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 12. A palavra de Deus nos responde o que nós temos que fazer em momentos de paz. 17, verso 12 diz assim: Josafá engrandeceu em extremo continuamente, edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Em tempo de paz, nós construímos bases. E Josafá, num momento de paz, onde ele estava se engrandecendo de forma grande, ele edificou fortalezas. Então ele fez muros na cidade de Jerusalém, para termos uma ideia. Os muros tinham 6 metros de largura e 12 de altura. Os portões de Jerusalém precisavam de 20 homens fortes para abrir os portões. Imagine uma cidade como essa. E olha o que diz o versículo 13. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Então Josafá, ele tinha um exército. E por que Josafá teve medo? Se a palavra de Deus nos diz aqui que ele tinha cidades armazéns, e diz alguns historiadores que esses armazéns de Josafá daria para aguentar 3 anos com a cidade fechada, aquela cidade com 12 metros de altura dos muros. 3 anos. E aqui a palavra de Deus nos diz também que ele tinha soldados, e se a gente ler do verso 14 até o verso 19, o exército de Josafá era 1.160.000 homens. 1.160.000 homens de guerra, preparados. Se a trombeta tocasse, esses homens em minutos estariam prontos para uma batalha. Mas por que Josafá teve medo? E eu quero contar uma coisa importante para vocês. O exército de Josafá era em maior número do que os seus inimigos. E por que então Josafá tem medo? Josafá ele assumiu o trono com 35 anos de idade. Seu pai Asa também foi temente ao Senhor. Mas Asa, ele não convidou o povo para ser temente a Deus, e o povo começou a viver de qualquer jeito. Então Josafá, ao assumir o trono, ele faz 3 grandes reformas. Ele faz 3 grandes reformas na vida do povo. E a primeira reforma que Josafá faz, ele convida todo o povo de Israel a pegar todos os ídolos e jogarem fora. Os que eram de madeira deveriam ser colocados fogo, e os que eram de ferro deveriam ser derretidos para virar armas.
qual é o ídolo da sua vida? O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E talvez você esteja colocando ídolos, coisas no lugar de Deus. Abraão colocou o seu filho no lugar de Deus, e Deus pediu para ele: eu quero o sacrifício de Isaac. Talvez você esteja colocando o seu filho, o seu trabalho, o seu celular, a sua série na Netflix, no lugar de Deus. A segunda reforma que Josafá pede para que o povo fizesse é que eliminassem jovens escandalosos. E quem eram esses jovens escandalosos? A palavra de Deus nos menciona, nos ensina, que esses jovens escandalosos eram jovens que trocavam a noite pelo dia. E veja, parece que passam-se os anos e a estratégia de Satanás é a mesma. Jovens que ficam à noite e viram à noite até 2, 3, 4 da manhã e acordam meio-dia. E nos nossos dias, existem muitos jovens trocando a noite pelo dia. Muitos jovens que estiveram no culto ontem de manhã e no sábado à noite foram para uma balada, ou ficaram assistindo filme até tarde, ou até mesmo na internet até 2, 3, 4 da manhã, ou até mesmo jogando. E aqui Josafá, Deus pede para que Josafá extermine, elimine, eles eram mortos. E o que aconteceu com esses jovens que viravam à noite? Eles começaram a trazer o álcool para dentro do povo, para dentro de Israel, para dentro de Judá. E não só a bebida, mas eles começaram a trazer também a prostituição. E o ato de trocar a noite pelo dia enfraquece a mente. E nós começamos a não conseguir entender a vontade de Deus. E a terceira reforma que Josafá ele pede para que o povo faça é que ele reuniu todos os príncipes. Os príncipes naquela época eram como se fossem os vereadores hoje. E ele pediu para que os sacerdotes, os levitas, ensinassem os príncipes a Bíblia. E então os príncipes ensinaram ao povo. Então o povo passou a estudar a palavra de Deus, a entender e meditar na palavra de Deus, como diz lá em Josué 1:8. Meditar na palavra de Deus dia e noite, para ser bem sucedido. Quer ter sucesso? Medite na palavra de Deus dia e noite, e você será bem sucedido. Essa foi a terceira reforma de Josafá. E então o povo aceitou o convite, eles queimaram seus ídolos, os jovens escandalosos que não se arrependeram foram exterminados. E também o povo passou a estudar a Bíblia. E talvez você precise estudar mais a Bíblia na sua casa, na sua vida, na sua comunhão pessoal. A reforma de Josafá. Mas em um determinado momento, Josafá teve uma ideia. Ele chamou a sua esposa: amor, vamos comer uma macarronada lá na casa do nosso filho? Ou seja, ele planejou com a sua esposa para ir na casa do seu filho num almoço de domingo de manhã. E lá foi Josafá e sua esposa na casa do filho. E quem era o filho de Josafá? Era Jeorão. Jeorão, ele se casou com Atalia. E quem era Atalia? Filha de Acabe e Jezabel. Esses eram os compadres de Josafá. Só que a Jezabel e Acabe também tiveram a mesma ideia. Vamos na casa da nossa filha comer uma macarronada no almoço de domingo. E lá eles se encontraram na casa do filho, para aquele grande almoço. Jeorão e Atalia. E lá eles começaram a conversar como compadres, né? Afinal de contas é o sogro do seu filho. E então Jezabel é uma mulher influente e a Bíblia considera ela como um símbolo de Satanás. Ela então dá uma cutucada debaixo da mesa para Josafá e para Acabe, e Acabe então faz a pergunta: ei Josafá, me empresta seu exército? E aí Josafá então olha, como Josafá era um homem de Deus, temente a Deus, olha, eu preciso consultar um profeta. A Isabel, vendo que o negócio ia sair do controle, que como ela dominava seu marido, ela tomou o rumo da conversa.
Talvez exista alguma mulher que goste de tomar o controle. As coisas não andam muito bem quando isso acontece. E Jezabel, então, ela toma o controle. Olha, não precisa consultar o profeta. Nós temos aqui 400 profetas de Baal. Você pode consultar os profetas de Baal. Temos 400 aqui. Então Josafá, ele coça a cabeça. Bom, vou fazer essa desfeita para a sogra do meu filho. Então Josafá se coloca diante dos 400 profetas de Baal. Profetas de Baal, posso emprestar o meu exército para Acabe? Ele quer atacar uma cidade vizinha, a cidade de Ramote. Era uma cidade pequena, mas eles queriam atacar Jerusalém. Jerusalém não, Samaria, que era a sede do lado norte. Então, eles ali fazendo a pergunta para os profetas de Baal, e aí, posso emprestar? É lógico, claro, como não, empreste para Acabe. Mas ele era um homem temente a Deus. Então ele pede, não, mas eu preciso consultar um profeta do meu lado. E então ele vai até Micaías. E Micaías então tem uma conversa com ele, e aí, eu posso emprestar o exército dedicado ao Senhor a Acabe? Então Micaías diz, não empreste. E então ele chega lá, né, no almoço de domingo, comendo a macarronada. Então ele fala, olha, Acabe, infelizmente eu não posso emprestar o exército para você. E aí Jezabel de novo entra na conversa, mas como não pode? Veja o que você está fazendo, você vai estragar o nosso relacionamento, né? Nossos filhos são casados, veja como não emprestar, né? Nós somos compadres. E então, de tanto, quando uma mulher quer ser convincente, ela fala, e o que o homem faz? Às vezes ele cede. E Jezabel falando na cabeça de Josafá, então, tá bom, eu empresto. E lá foram atacar Ramote. Mas o exército de Josafá era dedicado ao Senhor. E é engraçado que, mesmo ele tendo ouvido do profeta Micaías, para não emprestar, ele fez. E muitas vezes eu e você, mesmo sabendo que Deus nos pede algo para não fazermos, principalmente algo santificado, como o sábado, como os dízimos e ofertas, como os princípios de saúde que nós vimos aqui no início, coisas santas, nós preferimos fazer do nosso jeito. E Josafá então ele recusa, né, ali a proposta de Micaías de não emprestar, e empresta. E lá na guerra o que acontece? Acabe morre na batalha. E por um pouquinho Josafá não morre também. E agora imagine a dor de consciência deste homem. Ele emprestou o seu exército, dedicado ao Senhor. E vejam, coisas santas não misturam com profanas. O povo lá de Acabe não era fiel ao Senhor. E agora, imagine esse homem, com a dor na consciência, voltando para casa, depois da guerra, o sogro do seu filho morreu por uma decisão dele, e não de Deus. O sogro do seu filho morre na batalha, e então lá com dor de consciência, já no seu quarto, chega então o profeta Jeú, batendo na sua casa. E aí o servo chega, profeta Jeú, entre. Não, eu não vou entrar. E quando o profeta não entra na casa, é porque a coisa está feia. Então ele vai correndo, o servo vai correndo falar, rei, o profeta Jeú está aqui. Manda ele entrar. Mas ele não quer entrar, Senhor. Então, Josafá desce a escada correndo do palácio e vai lá encontrar com Jeú. Entre, profeta, servo do Senhor, entra. E então ali, Jeú dá a seguinte mensagem: a mão do Senhor pesará sobre você e sobre Judá, porque você foi desobediente. Ele virou as costas e foi embora. Durma com um barulho desse na cabeça. E aí então, Josafá recebe a notícia de que os amonitas, os moabitas e os meunitas estavam chegando.
Mas se era um povo menor, Josafá tinha 1.160.000 homens de guerra prontos. Por que Josafá tinha medo? Se você entender isso, o motivo pelo qual Josafá tinha medo, nós já saímos felizes daqui. Qual era o medo de Josafá? Que o Senhor não estivesse com ele. Josafá, ele percebeu que se Deus não estivesse com ele, não adiantaria nada. Ele tinha 1.160.000 homens de guerra, comida suficiente para 3 anos. Era só fechar a porta da cidade, era só colocar o seu exército. Mas ele tinha medo de que o Senhor não estivesse com ele. Então não adianta o seu diploma, não adianta o seu status social, não adianta a conta que você tem no banco. Se o Senhor não estiver com você, não adianta. Você pode ser eloquente, mas se você não estiver com o Senhor, e o Espírito Santo não agir por meio da tua vida, o Evangelho não é pregado. Se o Senhor não estiver com você no seu trabalho, se o Senhor não estiver com você nas redes sociais que você acessa, não adianta. E olha o que Josafá fala, capítulo 20, no finalzinho do versículo 6. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Josafá, ele fala, nas mãos de Deus está o quê? A força e o poder. Nas mãos do Senhor está a força e o poder para você vencer as crises da sua vida. Nas mãos do Senhor está a força e o poder para você vencer as adversidades. Olha a oração de Josafá, ele entendeu que 1.160.000 homens, não adianta se o Senhor não estiver com ele. Nas tuas mãos, na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Olha o que ele diz aqui no finalzinho, no versículo 9. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e o quê? E livrarás. Na angústia, você tem que buscar ao Senhor. No momento de crise, busque ao Senhor. Porque em momentos de paz, você tem que estabelecer bases na sua vida. É como Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 25 a 29, de 2 homens que construíram a sua casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha, e vieram as tempestades, as crises, e aquele que tinha sua casa estabelecida sobre a areia, foi grande a sua ruína, e aquele que estabeleceu a sua vida sobre a rocha, não foi abalado quando a crise veio. Mas naquele momento em que as tempestades chegaram, não dava para estabelecer bases mais. No momento da tribulação, não tem como existir bases, fazer bases. E eu digo para vocês que nos momentos de paz, para ter a base sólida, nós temos que também buscar ao Senhor. Em momentos de crise nós fazemos o quê? Está muito ruim. Em momentos de crise fazemos o quê? Buscamos ao Senhor. Em momentos de paz, estabelecemos bases. E aqui, Josafá, ele mostra o quanto ele confia no Senhor. O Senhor ouvirá na angústia e livrará. Olha a fidelidade deste homem, na certeza, na confiança de que Deus irá atendê-lo. Muitos cristãos fazem de Deus uma caixinha religiosa, e aí leva só no momento do culto e abre a sua caixinha religiosa para aquele momento. Aí eu vim no domingo à noite louvar ao Senhor na casa dele, então esse é o meu momento religioso, então eu vou ter uma relação com ele aqui, abrindo a caixinha. Eu vou no sábado pela manhã abrir a caixinha, porque vou ter o meu relacionamento com o Senhor agora. Mas no meu trabalho, cadê o Senhor? Cadê o Senhor na minha diversão? O Senhor tem que ser o primeiro. O Senhor tem que estar no meu trabalho, o Senhor tem que estar comigo no meu divertimento, o Senhor tem que estar comigo nas redes sociais que eu acesso. Não dá para colocar Deus somente no lado religioso, o Senhor tem que ser tudo da nossa vida, é tudo de mim, em troca de tudo de Deus. Tudo de mim, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou,
Deus tem que estar na minha vida. Em troca de tudo que Deus nos dá, a vida, o mundo para te ver feliz. O máximo que Ele podia dar, a sua própria vida por você, por você, por você, por você e por você. E o finalzinho do versículo 12. Josafá ainda clamando ao Senhor: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Mas como não há força? 1.160.000 homens, como não há força? Josafá reconhece que a força não está nele, a força está no Senhor. Então, em momentos de crise na sua vida, por bondade, clame ao Senhor. E aqui fala que ele se prostrou, colocou o rosto em terra. Há momentos na vida que nós temos que buscar ao Senhor, colocando o nosso rosto em terra, clamar ao Senhor dessa maneira. E aí o Senhor, Ele ouve a oração de Josafá, Ele ouve o clamor do povo, aquele mesmo Deus que disse que pesaria a mão sobre Josafá, Ele então manda um Espírito Santo falar por meio de um líder religioso, e no final do versículo 15 ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Não fique com medo das suas crises, dos seus problemas. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Não tenha medo. Qual é o seu medo? Tem muitos que têm medo da morte. A minha esposa tem medo de galinha. Tem muitos que têm medo da morte. Tem outros que têm medo de que o casamento não avance. Tem outros que têm medo da educação dos filhos. Qual é o seu medo? Josafá teve medo de que o Senhor não estivesse com ele. Mas se dependêssemos dos nossos pecados, dos nossos erros, coitadinho de nós. Mas a misericórdia do Senhor alcançou Josafá, e a misericórdia do Senhor nos alcança nesta noite. Porque a batalha não é minha nem sua, a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. E aqui no versículo 20, o povo já tendo a certeza de que o Senhor estaria com eles. Veja, versículo 20, pela manhã cedo se levantaram todos e saíram ao deserto de Teoca, e saíram com eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor e você estará seguro. Creia na palavra de Deus e você prosperará. Talvez as suas finanças não estão dando certo. Talvez o seu trabalho está muito difícil. Coloque o Senhor como o Senhor da sua vida, do seu trabalho, da sua casa. E o que acontece? No versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para destruir e exterminar. Essa é a característica desse povo: destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, se ajuntaram uns aos outros para destruir-se. O povo de Judá nem precisou lutar. 1.160.000 homens não precisaram lutar, porque eles se destruíram entre si. Quando Deus disse: a batalha não é de vocês, a batalha é minha, porque o Senhor já estava planejando realizar essa batalha por meio deles. E olha o que acontece com Josafá, e a gente caminha para o fim, versículo 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Todo o povo ao redor de Judá, todas as cidades ouviram dessa história, do terror, de como aquelas pessoas foram destruídas, e elas temeram, e ficaram sabendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E o versículo 30, assim o reino de Josafá teve o quê? Paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando ele, em momentos de crise, entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor concedeu paz. E o que o mundo busca hoje? Paz. Todos querem paz, mas em momentos de crise, quando eu e você buscamos ao Senhor, Ele concede paz.
Ele quer conceder paz ao teu coração. Ele quer conceder paz nesse momento de crise na sua vida. Em momentos de crise, busque ao Senhor. Em momentos de paz, estabeleça bases. E o Senhor te dará paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conceda paz. Que a paz de Deus esteja com vocês nesta noite. Amém?